No longo corredor, passos de uma jovem. Estou prestes a me encontrar com uma testemunha importante desse caso. Obrigado por ter vindo. Na verdade, mais uma vítima. Ela se chama Celi. Ela me autorizou a revelar o seu primeiro nome. Tem 22 anos de idade, portanto, já não é mais menor de idade. E nos autorizou que a sua entrevista seja exibida sem alteração de voz. Ela é uma vítima antiga de Jorge Moura. Na verdade, ela o denunciou em 2017 e agora está prestes a me contar todos os detalhes. Celi, você conhece Jorge Moura? Conheço. Como você o conheceu? Eu conheci ele em 2017, através da minha irmãzinha, que ele fazia já fotos dela para Miss Itapema. Que fica na região de Camboriú. Fica na região de Camboriú. Ele fazia fotos já dela, já fazia 1 ano. E eu nunca tinha acompanhado a minha família nas fotos que ele fazia dela. Aí teve um dia que eu fui acompanhar, né, as fotos. Ali na hora a gente resolveu fazer umas fotos minhas, também junto com ela. Que idade você tinha? Eu tinha 17 anos na época. Menor de idade. Menor de idade. Logo em seguida, ele se ofereceu para se eu gostaria de fazer um concurso que teria no final do ano. Logo após essa oferta que ele fez, a gente se interessou por ter confiança nele. A gente acabou aceitando. E te inspirava confiança, pelo Ele menos no início. Ele passava bastante confiança pra gente. Até porque sempre a esposa dele estava junto, que a esposa era a secretária dele na época. Quando eu cheguei até lá, no estúdio dele, não tinha ninguém. Não era o que você esperava? Não era o que eu esperava. Mas daí eu ainda não estranhei 100%, porque eu achei que as pessoas estavam se atrasando, estava atrasado. Ele selecionou uma roupa para mim, que foi um vestido. Nisso eu me troquei e ele estava lá embaixo. Aí eu chamei ele, falei que eu tinha terminado de me trocar. Nisso ele falou para mim ir para a parede, onde ele fazia as fotos, né? Que ele iria me ensinar a fazer caras e bocas. Aí nisso eu fiquei de frente para ele na parede e ele me pediu autorização se podia tocar no meu rosto, se podia puxar para fazer as poses, né? Logo em seguida eu autorizei, falei para ele que não teria problema. Eu senti que ele chegou um pouco mais perto de mim e já começou a ficar excitado. Aí ele me pediu para virar de costas. Nisso eu já fiquei em choque, porque eu não sabia o que fazer, tava só eu e ele. Aí nisso ele houve penetração dos dedos dele, né? Ele chegou, erguei meu vestido, colocou os dedos e me pediu já meio que me puxando pro chão. Eu deitei no chão. Nisso que eu deitei no chão, ele me pediu para mim ficar de barriga para cima. Aí a hora que eu estava de barriga para cima, ele... Desculpa. Ele puxou meu vestido pra cima e começou a fazer sexo oral em mim. Eu pedi pra ele parar 2 vezes, ele não parou. Na 3ª vez eu empurrei com as minhas pernas o ombro dele. Aí na 3ª vez que eu empurrei ele parou. Aí nisso ele me virou de costas. Enquanto ele estava fazendo sexo oral em mim, ele também penetrou os dedos dele de novo. Daí nisso ele me virou de barriga para baixo. Aí eu sentia que ele fazia massagem nas minhas costas. E ele viu que eu estava chorando, que eu já não estava me sentindo bem. Aí, enquanto eu estava de bruços no chão, eu senti que ele parou de me tocar. Aí nisso que ele parou de me tocar, eu tava com medo de abrir meus olhos, porque eu tinha fechado. Ele falou pra mim, fecha seus olhos. Aí na hora que eu abri meu olho, ele tava de bruços no chão, deitado na minha frente, me observando. Aquilo ali me deixou... Eu achei que eu ia morrer naquele dia, porque eu nunca tinha passado por isso. Meu pai e minha mãe, eles sempre me acompanharam em tudo, em tudo. E o único dia que eles não me acompanhou, aconteceu essa tragédia, né? Você sentiu que ele planejou tudo isso? Senti. Aí, logo em seguida, eu falei pra ele, Jorge, deixa eu ir embora.
Eu não sabia que horas era, porque meu celular não estava perto de mim. Mas ele ficou um bom tempo fazendo tudo que ele estava fazendo. Aí nisso ele pegou e levantou, me levantou junto com ele e falou assim pra mim, me abraçou e falou: eu deixo você embora. Só que no meu ouvido ele falou bem assim: só que se você for embora e falar alguma coisa do que aconteceu, que você sabe o que vai acontecer. Mais detalhes. Ele te ameaçou. Ele me ameaçou e ele falou bem assim: não precisa se preocupar. Isso não é a primeira vez que eu tô fazendo. Muitas meninas já passaram por isso e algumas delas recebem, tá numa vida muito boa. Eu dou apartamento, eu dou o que elas querem. Se você aceitar, você também terá tudo o que você quiser, ele falou. Aí logo em seguida eu fiquei depressiva, eu parei, eu não falei com a minha mãe e com meu pai do jeito que eu era. E o meu pai sempre foi muito carinhoso comigo. Ele sempre me deu muito, muito carinho. Até por eu ser filha mais velha, né? Quando ele foi me abraçar nesse dia, eu empurrei o meu pai. Eu não queria que ele me abraçasse, porque eu tava com medo. Eu até achei uma hora que a culpa de tudo isso era minha, sabe? Você decidiu denunciar o Jorge. Aí eu decidi denunciar o Jorge. Foi difícil tomar essa decisão? Foi. Foi mais difícil ainda falar pros meus pais, né? O que tinha acontecido? O que tinha acontecido. Aí eu falei, eles ficaram sem chão, não sabiam o que fazer. E você foi à delegacia? Fui, prestei depoimentos, eu fiz o meu boletim de ocorrência. Do que você acusou o Jorge no depoimento? De estupro, né? Foi estupro. Você considera que foi estuprada por Jorge Moura? Considero, até porque eu tinha 17 anos. Querendo ou não, era de menor. E eu nunca iria permitir que ele chegasse nem perto de mim, ainda mais ele fazer uma coisa que eu nem imaginava que ele faria. E você registrou queixa na delegacia? Registrei. Queixa de estupro? Queixa de com estupro. todas as letras? Todas as letras. E o que aconteceu? Nada. Porque tinha passado do 24 horas, né, Do flagrante? flagrante. E meu caso foi só mais um caso. Porque eu não tive retorno. Quem é Jorge Moura pra você? Jorge Moura, pra mim, é um monstro. Ele é um monstro. Não tem nem como descrever o que ele é pra gente. Não só pra mim, mas pra todos que passaram por ele. Não tem como descrever. Mais relatos. Ele olhava pra mim e falava, você tem um olhar bonito, sexy, assim, sabe? Era não normal que os outros fotógrafos iriam falar. Para preservar as meninas, vamos mudar os nomes de todas as menores de idade desta reportagem, distorcer a voz delas e ocultar também a identidade dos responsáveis. Ana, a personagem que deu início a essa investigação, conhece Jorge Moura pela internet. Ele me chamou, perguntou meu nome, né? Eu me apresentei. E perguntou se eu gostava de tirar fotos e se eu tinha interesse de fazer um ensaio fotográfico como um teste de modelo. Naquele momento, qual era exatamente o seu sonho, o seu plano? Ele até prometeu coisas pra mim, como ser Miss e alcançar um bom futuro com jobs legais também. Ele vendia essa esperança? Eles vendiam essa esperança pra gente. Já que era o sonho da minha filha, então eu ficava assim, na expectativa junto com ela, né? Que isso poderia acontecer. Do contato virtual até a primeira sessão de fotos, foram 30 dias. Jorge marca o ensaio para novembro de 2020. O rei dos cliques faz uma única exigência. O que ele te pedia exatamente? Sempre tirar foto de biquíni, né? Que era moda praia, shortzinho, biquíni, camisetinha. É verdade que ele chegou a te pagar pelas fotos? Sim, pagou. Uhum. Depois de um tempo, começou a pagar. Quanto que ele pagava? Pagava em torno de R$200. A senhora considera que a sua filha caiu numa armadilha? Ah, com certeza. Considero sim, com certeza. Era o alerta de que a relação profissional entre modelo e fotógrafo
estava prestes a ultrapassar o sinal vermelho. Quando você achou estranho? A partir de que momento que você sentiu que havia algo que não era profissional ali naquela relação? Já me assediou, já tentou pegar... Já pegou mesmo no meu cabelo, falou umas coisas estranhas. Isso, com certeza, não é de coisa de fotógrafos mesmo, sabe? Descreva a situação. Como foi? Então, primeira vez eu fui me trocar no carro, né? Porque tinha o quiosque, mas a porta do banheiro estava fechada. Então ele falou, pode se trocar no meu carro. Então eu entrei, né, e fui me trocar. Aí ele entrou, sem eu esperar, entrou, sentou do meu lado. E falou assim, você fecha a porta, eu quero falar alguma coisa pra você. Aí tá. Eu não sabia o que ele ia falar, né? Mas eu não ia pensar coisa ruim dele. Então, na hora que eu fechei, ele olhou pra mim e passou a mão na minha perna. E falou assim, nossa, você tem um olhar muito bonito. Seu olhar é sexy, por isso que eu gosto de fotografar com você. E passou a mão e, eu não sabia o que falar, sabe? Entrei em choque, fiquei... Não sabia o que fazer nessa hora, sabe? Você considera o Jorge um pedófilo hoje? Sim. Para mim, já é um abuso, né? Um abuso muito grande e é uma coisa monstruosa que faz com uma menina que tem sonhos. O início de um grande pesadelo. A menina que sonhava em ser uma modelo e influenciadora digital descobre suas fotos no submundo da internet. Quando é que você descobriu que as suas fotos estavam no Deep Web? Depois que o perfil falso me mandou mensagem, né? E mostrou um print das minhas fotos, né? Aqui, fotos. 3 fotos por $18. Aqui todos os preços. Aqui são os vídeos, né? Que eu até tirei foto da tela do meu computador. Os vídeos que ele nunca me mandou, da gente andando. Valentina, 10 anos. Qual é o seu sonho? Meu sonho era ser modelo, mas depois disso que aconteceu, eu desisti. Você pensava muito em ser modelo? Sim. Um olhar inocente, marcado por um trauma. O que você observou? Eu vi que quando a gente estava trocando de roupa, ajeitando as roupas, ele pegou o celular dele e ficou mirando pro espelho o celular, como se estivesse tirando foto nossa. E quando eu olhei pro espelho, ele abaixou o celular e ficou, assustado e ficou mexendo no celular, como se estivesse cronometrando ainda. Um relato difícil de escutar. Mas essa é nossa missão como jornalistas. O que ele te pedia exatamente? Ele pedia pra gente fazer umas poses que eu não me sentia muito confortável, mas eu não falava nada pra ninguém, porque eu pensava que era normal isso. Virar de costas e mostrar a parte de trás do corpo. E fazer caras que não me deixavam confortável. Beatriz, 13 anos. Apesar da pouca idade, clareza para explicar os acontecimentos. A gente teve 4 ensaios, os 2 primeiros na praia, para tirar foto, e 2 no estúdio. Inicialmente, no primeiro, ele pediu, sim, a troca de roupa rápida, mas como eu tava, ensaiando, como eu tava preocupada em prestar atenção, em aprender, eu não reparei muito no espelho, reparei mais em mim e tal. Aí eu não vi nada. Só que no segundo ensaio, quando a gente tava fazendo de novo essa troca de roupa, eu reparei ele observando a gente pelo espelho e pegando também o celular pra tirar foto, gravar vídeo, sabe só o que ele tava fazendo. Vergonha. Como é que eram as fotos que ele tirava? Ele pedia pra gente fazer umas posições bem desconfortáveis, como agachar e botar a mão na frente, assim. Isso com roupas de biquíni, né? Que geralmente eram de tamanho bem menor que o nosso. Ele nunca tinha o nosso número, mesmo a gente falando várias vezes. Traumas. Isso deixou marcas em você? Deixou. Eu já tinha problemas psicológicos, de ansiedade, eu fui no psicólogo, eu tratei. Eu tava melhorando, aliás, nessa época, tava com menos crise de ansiedade, passando menos mal. Só que depois daquilo eu só tive mais crise de ansiedade, eu fiquei
mais medo. Marcas profundas em cada uma delas. Muitas meninas que ficaram com depressão, crise de ansiedade, pânico. A minha filha tem crise de ansiedade. Então, aí a gente viu que até onde que ele estava indo e que ele realmente era... Deu para perceber que ele era um abusador mesmo.